Meu Colafé Benóia a todos, sejam bem-vindos aqui no nosso canal do YouTube, Candomblé Sem Fronteiras. E eu gostaria de gravar mais um vídeo e hoje falar sobre as festividades que o povo tradicional de matriz africana faz, que o povo de Umbanda, faz também nas suas festividades. E me chama muito a atenção no sentido de quando falamos sobre Orixá, sobre Vadum, sobre Inquice, a gente fala da natureza, quando a gente fala de Xangô, a gente automaticamente lembra da pedra, da pedreira. Quando a gente fala de nosso pai Oxóssi, de nosso pai Odé, a gente lembra de uma mata, com ar puro, com aquele cheiro gostoso de folha. A gente fala de nossa mãe Oxum, a gente fala da cachoeira, da água limpa. Quando a gente fala automaticamente de Iemonjá, lembramos do mar, mesmo que seja como que eu posso explicar, uma colocação de maneira errada, tá? Porque todo mundo associa Iemonjá como a rainha do mar, não é? A gente fala de uma divindade dentro do culto Nagô chamado Olokun. E dentro do Jejimarim a gente fala de Vodun Rou, o deus do mar, E aí a gente vê uma sequência de famílias dos pantaniões dalmianos. E quando a gente fala de natureza, a gente fala do cuidado que todos os religiosos deveriam de ter justamente com os elementos naturais, onde fica as nossas divindades. Vou tentar sempre colocar de divindade para não ficar diferenciando, de Vadum, Inquice, Orixá. Vou falar de um todo, de uma divindade, da cultura africana. Então eu vejo principalmente nos festejos, de final de ano com a nossa mamãe Iemonjó, e aqueles monte de presente. É uma festividade maravilhosa. Porém, no dia seguinte, a gente se depara com aquela sujeira. E se para nós, religiosos, que adoramos as nossas divindades, ficamos horrorizados com aquela situação de tanta sujeira, mas é muita sujeira, imagine outras pessoas que são de outros segmentos religiosos. E aí eu fico pensando, se de repente eu não fosse do culto tradicional de matriz africana, e de repente eu fosse um católico, eu não vou colocar nem evangélico, para não ficar de forma taxativa, como se fosse a questão de perseguição religiosa, ok? Imagina se eu fosse da Seixinoe, de uma filosofia de vida, não vamos nem colocar um segmento em si, e sim uma filosofia de vida, como a Seixinoe. Imagina, de repente eu vou pegar minha família no final de semana, eu, minha mulher, meus filhos, e de repente a gente quer aproveitar um final de semana. Como que eu vou aproveitar um final de semana após os festejos de Iemanjá, com a quantidade de lixo que tem na praia? E aí eu me pergunto, e eu não fazendo parte da parte religiosa, será que seria justo eu não aproveitar meu final de semana com a minha família, de repente curtir uma praia, ter uma diversão, ter um momento de lazer com a minha família? Será que seria justo essa situação? Então isso é um dos motivos que muitos evangélicos começam a nos apontar, nos criticar. E a culpa disso tudo é nossa, O povo é um povo mal educado, que tem o hábito de fazer sujeira e sempre acha que o outro tem que limpar. Então eu entendo da seguinte maneira: quando a gente fala da própria comida, a gente fala da essência, da energia. O Orixá não come a comida em si, ele pega só aquela energia, perfeito? Então um exemplo, ao invés de eu colocar um alguidar numa praia e colocar uma comida, porque eu não coloco numa folha de mamona, numa folha de bananeira, onde eu colaboro com a natureza, porque o resto de alimento, nas piores das hipóteses, ele vira adubo, tá? Na praia, óbvio que não, mas numa mata, vamos falar de uma oferenda. Eu quero fazer uma oferenda à Mamãe Oxum, e eu vou lá na cachoeira
para que colocar alguidar, quartinha de barro, onde a natureza ela demora muito tempo para dissolver essa barraria, esse barro. Então acho que falta conscientização para o nosso povo. E o ideal seria de repente pegar toda uma comida e colocar em cima de uma folha de mamona, em cima de uma folha de bananeira, onde que a folha por si só ela acaba se dissolvendo, ela acaba secando e o próprio alimento ele vira adubo, né? Ele vira um adubo, então ele tem uma certa utilidade, mesmo eu achando que seja errado, mas na pior das hipóteses ele se torna um adubo e ainda contribui para a natureza. Agora imagina as pessoas fazem as oferendas, um exemplo até mesmo para Oxum, coloca espelho, elementos de plástico que foge da natureza, né? Um plástico, colocar alguidares, louças, de repente uma pessoa tropeçar, cair, cortar, se machucar, e fora a sujeira. Quando a gente vê uma cachoeira, a gente lembra de Oxum. E aí quando a gente faz uma oferenda, a gente se distancia um pouco, e a gente vê aquela oferenda, é até bonito, mas passar com o tempo, toda aquela bagunça, os alimentos se dispersando, se espalhando, imagine isso em quantidade, um monte de entregas, um monte de sujeira, cheiro ruim, cheiro de alimento estragado, cheiro de alimento podre. Eu não consigo associar que a minha mãe Oxum ela está naquele local. E eu tenho certeza absoluta que um orixá, elemento natural, como o Omim, como a água da cachoeira, eu tenho a certeza que ela também não se agrada. Eu não consigo imaginar uma Oxum se banhando em volta de um monte de resto de alimento cheirando mal, como se fosse o lixão. Não consigo associar e tenho certeza que essa divindade ela não vai estar presente ali. Então as pessoas precisam entender como que se funciona a comida, né? Quando fazemos o prato e oferecemos para uma divindade. Ele é preparado e nesse preparo ele é rezado. Quando a gente coloca esse alimento para oferecer a essa divindade, o mais importante é a reza. Então você preparou um prato bonito, mostrou, apresentou para o orixá, convidou o orixá para pegar a essência dessa alimentação, fez a reza, finalizou, acabou o trabalho espiritual. O que seria legal você pegar todos aqueles restos de comida, porque já tirou excesso, já tirou a energia, já tirou o elemento da energia que o orixá precisa para ele fazer algum trabalho em benefício. O restante é resíduo, é o resto do alimento. E quem come resto é quiumba, quem come resto é espíritos obsessores que entende, né, desencarnou e entende que tem fome, entende que precisa comer aquilo, ele nem usa a energia, mas ele fica rodeando de maneira negativa. Então olha que legal, você vai numa cachoeira, você oferece ao Oxum um belo de um prato, você prepara no seu barracão, leva até a cachoeira, monta aquele banquete maravilhoso, começa a fazer os milãs, as rezas, a invocação para você atrair essa energia a Oxum. E aí ela vê todo aquele presente bonito, você faz as rezas, a sequência de reza, fazer a louvação à divindade, pedir clemência para que ela possa transformar erros em acerto, que ela venha te beneficiar naquilo que você precisa e de repente você finaliza com a reza agradecendo, ou seja, a sua parte como religioso você já fez. O orixá como divindade já entendeu aquela situação, voltou com a sua energia e ela entendeu, ela captou qual é a mensagem daquilo que precisa. O trabalho está finalizado. Aí você tira um belo de um saco, pega todo aquele resíduo, resto de comida, coloca tudo dentro do saco, mantém limpo o espaço religioso, o espaço local, a morada de Mamãe Oxum, e leva a sujeira para você e coloca num latão de lixo. Olha que belo exemplo. Aí o outro religioso que vem logo na sequência,
ele também pode fazer o mesmo ato, ou seja, preservar a natureza, que é o mais importante. E aí muitas pessoas podem se beneficiar, porque se eu for levar uma comida, eu escolher uma cachoeira para fazer uma entrega para Oxum, e eu me deparar com essa situação, eu como religioso eu tenho vergonha de colocar a minha entrega, a minha oferenda, convidar o Oxum para estar próximo daquele monte de sujeira. Então, acredito que todos os religiosos deveriam de ter uma conscientização, tá? Abrir as suas mentes, entender que a parte espiritual ela também evolui e começar a praticar. Você diz que o orixá é a natureza, então preserve a sua morada, preserve o local de liturgia, não somente seu, mas de todos os seus irmãos, que esse local ele não lhe pertence, ele pertence à divindade, que zela muito, que caminha ali, que pega toda aquela energização de árvore, de planta, de terra, de ar, de água, de todo elemento natural. Isso seria de tamanha responsabilidade dos religiosos. E os sacerdotes começar a ensinar essa filosofia, ensinar aos seus adeptos como fazer uma oferenda, como atrair a divindade, como rezar e automaticamente como manter limpo o local sagrado e a morada dessa divindade. Isso se chama conscientização. Então eu vi algumas imagens nessa festividade e aí a gente começa a se deparar com a falta de conscientização, né? Você vê o festejo, a festividade de Mamãe e Iemanjá, mesmo ela não estando ali no mar, porque quando você fala Odoiá, você fala a mãe do rio, né? E eu já falei uma vez no Facebook, numa live, imagina você gritando Odoiá, a mãe do rio, e você oferecendo uma entrega no mar. Falta de segmento, né? Muitos nem sabem o que é essa tradução. Quando você louva Iemanjá e você fala Odoiá, você fala a grande mãe do rio. Rio não é mar. Então a divindade Iemanjá, ela fica no rio que deságua no mar, mas ela fica no rio, por isso que ela é chamada de grande mãe do rio, entende? A maior das Iabás, que construiu todo o reinado dos orixás. Então a grande Iabá, né? Odoiá, a grande mãe do rio, ou a mãe do rio. E aí um monte de gente colocando um monte de barquinho no mar. Mas faz parte, o povo colocou dessa maneira. Então quem sou eu para criticar? Mas essa é a conotação correta, Odoiá, mãe do rio. Então leva a sua oferenda no rio que desemboca no mar, né, onde tem a junção e tem uma fundamentação da água doce com a água salgada, tem uma fundamentação específica para a divindade chamada Iemanjá, tem um porquê disso tudo. E quando você leva uma oferenda para o mar, somente na água salgada, perde toda essa fundamentação dessa grande Iabá. Então é importante ter cultura e estudar. Meu pai dizia, do até Cidinho de Orixás, dizia assim que o candomblé é para pessoas inteligentes, para pessoas que gostam de cultura, pessoas que gostam de estudar. Porém eu vejo uma situação contraditória, porque hoje o povo candomblecista não gosta de estudar, não gosta de fundamentação, gosta de modernidade, faz mudanças com aquilo que lhe convém, perdendo toda uma essência do culto, de um culto milenar, né, que tem mais aí de 3.000 anos, né, mais de 4.000 anos o culto, e simplesmente vai simplificando e perde toda uma essência. Então eu gostaria de chamar a atenção porque as pessoas, os nossos religiosos, eles comecem a falar mais sobre esse tema, né, mantermos limpo os locais sagrados, né, eu acho que de tamanha importância a gente pode ir numa festividade de Iemanjá, e aí eu vejo a prefeitura colhendo taxa, federações, né, criando taxas e mais taxas e mais taxas,
simplesmente para ir lá e sujar. Ou seja, eu vejo muita gente daqui de São Paulo, sai daqui de São Paulo, uma quantidade, uma leve enorme, e vai para o litoral, seja numa praia grande, seja uma outra praia, para quê? Para sujar, porque isso é sujeira. Isso você não pode dizer que você está praticando a sua liturgia, você não pode dizer que você está pregando o sagrado, não. Você está pregando a falta de consciência, você está promovendo a sujeira em um outro município, que por sinal você nem reside ali. Imagina aquela quantidade de pessoas que moram na Praia Grande, que muita gente não é candomblessista, que não é umbandista, o cara quer ir tomar um banho de sol e não poder ir lá por causa de tanta sujeira que você deixou para trás. Você praticou o sagrado, invocou o sagrado, fez uma festividade bonita. E você tinha que finalizar também tendo conscientização, pegando um saco de lixo. Você não precisa limpar o lixo do seu próximo. Que todos tivessem a consciência de cada um limpar a sua própria sujeira. Você fez um peixe, levou um peixe para Iemonjá, você levou... plástico não, para com essa bobagem, gente. A divindade, ela não vai usar um pente de plástico, ela não vai pentear o seu cabelo, né? Vamos parar com essa estupidez, com essa fundamentação que não pertence ao orixá. Procure entender a essência do orixá. Muita gente leva espelho, né? Às vezes para coisa de Oxum, e fala, Oxum é vaidosa, então eu vou presentear ela com espelho. Gente, no tempo do orixá não tinha espelho, né? Vamos parar de ser topeira e ainda coloca um espelho num plástico para piorar a situação. Além de orixá não usar o espelho como parte fundamental, o elemento do plástico prejudica a natureza. Você está colocando a corda no seu pescoço e pedindo para alguém dar um chute na cadeira, que isso vai te prejudicar. Você agredindo a natureza, naturalmente você está agredindo a você mesmo. Naquele tempo de orixá não tinha espelho, pelo amor de Deus, né? Vamos ter conscientização, vamos estudar, ter discernimento para essa situação, usar um pouco da sua massa cefálica, que você diz que serve para pensar. Naquele tempo não tinha. Sabe por que Oxum ela ficava na beira do mar? Para ela ver seu próprio reflexo, ela via sua vaidade na própria água limpa. Mas hoje ela não pode nem fazer isso, sabe por quê? Porque você acaba com a água da cachoeira. Porque o ser humano joga um monte de situações dentro de uma água limpa, trazendo dificuldade. Ela não é nem potável. Imagina, se Oxum ela deve estar contente com você. Imagina o mar, que você quer entender que Iemanjá seja a casa dela. Imagina Iemanjá, que é na beira da praia, para poder ver sua própria imagem no mar, naquela água limpa, ela se deparar com o resto de esgoto que a população joga, com o lixo que você joga. Ela vai se ver como naquela água impura e que não é cristalina, que ela não consegue ver sua própria imagem. Veja a situação como que você proporciona um mal-estar para a própria divindade, você estraga a sua particularidade. Então acho que as pessoas têm que mudar essa situação. Então para de colocar espelho, para de colocar perfume, gente, dentro do resíduo. Sabe, você está agredindo a natureza, isso daí vai demorar mais de 500 anos para desfazer esse plástico. Então você está contribuindo para você prejudicar a própria natureza. Então eu entendo que as pessoas têm que ter um pouco mais de conscientização para poder, quando eu falar da divindade, quando eu falar da espiritualidade, tratar com respeito e ter conscientização. Então, quando eu for na festividade, a gente está em 2020, em 2021 vamos ter consciência, vamos fazer, ao invés de promover uma festividade apenas, né, organizar essa festividade, vamos trabalhar um pouco essa conscientização de levar sacolas plásticas para deixarmos a casa novamente limpa de Iemonjá, né, para a gente fazer as oferendas, para a gente fazer a ritualística de uma maneira odara e no final a gente mostrar que o povo tradicional de matriz africana, que o umbandista, ele tem conscientização e ele protege a sua divindade, a morada
da sua própria divindade, do seu orixá, Vodun e Inquice. Espero que vocês tenham gostado. Isso não serve só para o mar, não. Isso serve para pedreira, né? Restos de animais. Isso é uma estupidez de tamanho, porque isso não pertence à Umbanda, isso não pertence ao Candomblé, né? Fazer uma imolação de um animal e pegar o animal inteiro e jogar para ele ficar aquele cheiro de carne podre. Isso é uma falta de respeito com o nosso alimento, porque a imolação, o sacrifício, como vocês estão acostumados a chamar, que chamamos de imolação, sacrifício como se fosse sacrificar, proporcionar ao animal maus tratos, não é isso que nós, povos tradicionais de matriz africana, a gente pratica. O alimento ele é sagrado para nós. O alimento ele serve para poder nos alimentar, para fazer a nossa comunhão ao sagrado. Então, quando se tem a imolação, é uma morte rápida desse animal, que ele não sofre, ele é rezado, ele é bem tratado, e o seu alimento, tudo se aproveita do animal, seja o couro do cabrito para tocarmos os nossos atabaques, para colocar em cima dos nossos tambores, para poder fazer o som e invocar as nossas divindades. O alimento é para a gente fazer o nosso AG1, né, para fazer a nossa comunhão, a nossa festividade. A única coisa que o orixá, Vodun Inquice, ele absorve é o sangue, a energia do sangue. Fora isso, o restante tem que ser aproveitado da melhor maneira possível. E a gente se depara com frango numa encruzilhada. E aí eu pergunto assim, o Exu ele deve estar revoltado com você. Imagina você fazer uma oferenda para o Exu, você vai lá no Otá, corta no dentro do seu assentamento, derrama o egé, depois você pega todo o restante da comida e você vai lá jogar no resto do encruzilhado. O seu Exu, a sua pombagira, está chamando você de estúpido. Fala assim, pô, eu peguei a essência e o axé, como que ele retribui esse axé? No alimento que você rezou antes de fazer a imolação. Você fez a reza em todo elemento, seja na parte do sangue e na parte da carne, tudo isso foi rezado. E o seu axé, sabe o que você faz? Você joga numa encruzilhada. Então eu não posso acreditar que isso seja uma prática tanto da Umbanda como do Candomblé, porque temos essa conscientização e a tamanha importância desse alimento. Isso quem pratica são pessoas que não têm conhecimento, são pessoas que com certeza, marmoteiras, que não têm o mínimo de segmento da nossa cultura e o tamanho daquela importância daquela imolação do animal, de todo esse sagrado no contexto geral. Espero que vocês tenham gostado e já não esqueça de dar um like no nosso vídeo, compartilhar, né, os nossos vídeos, que isso é de tamanha importância para uma sociedade no geral, indiferente de candomblé, de catolicismo, do evangelho, pregar, defender a nossa natureza, para que nós, cidadãos, indiferente de credo religioso, todos possamos aproveitar da natureza, né, que Olodumare criou para aproveitarmos da melhor maneira possível. Então você, povo candomblé, preserve aquilo que você diz que ama. Preserve a morada da sua divindade. Você é um umbandista? A mesma situação. Proteja, cuide do espaço da sua divindade, da morada da nossa divindade, de um modo geral. E você, como cidadão, você está proporcionando o bem-estar, você está mantendo a natureza da maneira que Olodumare, Maulissá, lhe entregou na sua mão. Dê continuidade nisso. Um grande beijo para todos. Não esqueça de dar um like e compartilha o nosso vídeo. E já assista o próximo vídeo que tem temas de tamanha importância. Um grande beijo para todos e que meu Pai Azansu abençoe a todos.